Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira nós temos um encontro. Eu, você e o entrevistado. Um tema que está chamando a atenção ou um tema que merece uma discussão, uma tese, uma dissertação, uma reportagem. E a gente vai lá, conversa com o entrevistado, bate um papo, tira suas dúvidas, né? O nosso programa, ele não discute só história, ele discute economia, política, meio ambiente, relações internacionais e acompanha os fatos diariamente. E o que tem chocado o mundo nos últimos 40 dias? O massacre que está ocorrendo na Palestina. Nós não podemos fechar os olhos às atrocidades que estão sendo cometidas pelo exército de Israel. E hoje, mais uma vez, nós estamos conversando sobre a questão da Palestina. Você não sai daí. Em instantes, uma surpresa para você. No programa de hoje, nós estamos recebendo o professor de Relações Internacionais, Oriente Médio e História do Terceiro Mundo na Universidade Federal do ABC, Mohamed Nadi. Muita satisfação que a gente recebe, Mohamed, você aqui. E eu já queria começar, antes de você mostrar suas credenciais, perguntando o seguinte: o acordo entre o Hamas e Israel, que foi assinado, essa suspensão da agressão temporariamente, pode ser interpretado como uma derrota para Israel? Por que eu coloco isso? Porque antes do conflito, pelo menos dessa etapa do conflito, que o conflito não começou agora, o conflito faz décadas, né? Israel dizia que o Hamas não representa politicamente a Palestina, que é um grupo terrorista e que não negocia com terrorista. E, de repente, se sentam e negociam a liberação de reféns de lado a lado. Porque eu tenho uma interpretação, você pode até discordar, de que se existem reféns do lado do Hamas, os israelenses também prendem palestinos, e nem todos os que estão em Israel são criminosos, né? Você acha que esse acordo que foi assinado entre Israel e Hamas pode ser interpretado como uma derrota, se não militar, mas diplomática para o Estado de Israel? Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, professor Lumiel Rodrigues, pelo convite. Feliz de estar aqui com você nesse seu programa. Bom, agradeço o convite. Bom, respondendo, Lumiel, a sua colocação, se o acordo, né, de troca de reféns ser uma derrota, né, enfim, não militar, pelo menos política do Israel, ou do governo, né, do Benjamin Netanyahu. Eu direi sempre que numa guerra, né, não há ganhadores, né, não há vitoriosos, nem vencidos, há todos vencidos, né, não há, digamos, ganhadores. Então, digo que perante o cenário, né, digamos, de morte que nós temos, né, já são mais de 16 mil mortos do lado palestino, né, além dos mortos, né, do lado israelense, né, digamos, ninguém eh, irá, né, colocar aqui quem, quem é vitorioso, quem é o derrotado, nesse sentido, né? Até por uma questão de respeito, né, ao
ao número de mortes, né, que é irracional, né, que ultrapassou qualquer racionalidade, né, que nós temos. E daí que eu, digamos, dispenso de ver essa questão nesse lado. Agora, sim, politicamente falando, né, há há um elemento importante e que a ala, digamos, mais dura, né, do Benjamin Netanyahu, e são os três que tomaram a decisão, né, Ministro da Defesa, Benjamin Netanyahu, e, e o outro ministro, né, de segurança, que, de certa forma, né, não queriam, né, não queriam fazer nenhum acordo, mas sabemos, né, agora que, de fato, há vários, digamos, circunstâncias que levaram a isso, né? A primeira, né, é a dimensão interna, né? Existe digamos, cada vez mais uma opinião pública israelense que está pedindo retorno, né, de seus familiares, né, presos, etc. Isso, de um lado, apesar, né, de, digamos, do consenso, né, que Benjamin Netanyahu conseguiu, né, digamos, sobretudo nos primeiros dias, né, que ocorreram pós 7 de outubro. Então, podemos dizer que havia toda, né, uma obstinação, né, podemos dizer, do Benjamin Netanyahu de levar à guerra, né, até as últimas consequências, né, só que o que nós observamos é, de fato, dificuldades que digamos, o exército, né, enfim, israelense e também os estrategas, né, militares, né, israelenses encontraram, né, digamos, nesse ataque, nessa guerra, né, nesse confronto com os elementos do Hamas, neste caso. Então, este é um elemento novo, né, digamos, da dificuldade, né, que pela primeira vez, né, o exército israelense encontra, né, um exército que estava sempre habituado a vitórias, né, lembra, basta recordar, né, a Guerra de 6 Dias, foi em 6 dias, né, o Israel conseguiu, né, uma vitória estrondosa, ocupou os territórios de Síria, Palestina, Egito, Jordânia, enfim. Portanto, então esse é digamos, um contexto novo, né? E está questionando, levantando várias questões, né? Que podemos aqui conversar sobre ela. E também tem, de certa forma, né, o elemento externo, né, que a guerra, digamos, de massacre, né, da terra queimada, né, praticada escolhida, né, pelos estrategas de guerra, né, do governo Benjamin Netanyahu, né, não, digamos, conseguiu os resultados que se propunham desde o início, ou seja, um esmagamento, né, rápido, né, e definitivo do Hamas, dos elementos de Hamas. Então, isto de um lado. E, ao mesmo tempo, né, toda a estratégia, né, digamos, não direi estratégia, mas a tática, né, escolhida, que é de esmagamento, né, da terra queimada, que Benjamin Netanyahu optou, ela não tive resultados. Ou seja, se aposta em que massacrar os civis, né, para, de certa forma, fazer com que o Hamas ela perde, digamos, uma espécie de o que eles consideram, né, qualquer apoio, né, digamos, interno, isso não aconteceu. Ou seja,
digamos, a aposta era vamos esmagar, né, de uma forma indiscriminada, né, civis, porque a realidade que observamos é isso, bairros deitados abaixo, hospitais, mesquitas, igrejas, etc. Isso tinha um objetivo que é de dissuasão, né, e transmitir, digamos, o medo, né, o impacto de quase terror, né, junto da população civil, né, indefesa palestina, e que isso levaria, digamos, uma rebelião interna contra os membros do Hamas. Acontece que essa aposta, essa estratégia não vingou e, digamos, a extensão, digamos, temporal desse confronto, com as baixas cada vez mais, né, junto também das tropas israelenses, isso levantou vozes de opinião pública à escala global, planetária. Então, nós temos um fenômeno, né, pela primeira vez no mundo, né, para além de estamos a assistir, né, digamos, a uma guerra indireta, né, quase em termos virtuais, indireto, e com uma novidade hoje, né, as redes sociais, a tecnologia está, digamos, antigamente eram jornalistas, né, que tiravam uma foto, né, da batalha, etc. Hoje não, quer dizer, todo mundo testemunha sobre os massacres. Então, pela primeira vez nós temos esses elementos, né, que documentam de uma forma né, crua, né, e nua, digamos, a gravidade dos massacres da guerra, né? Direi mesmo essa, digamos, tecnologia, por mais que ela tenha alguma parte positiva, ela tem pontos negativos, ela banalizou o mal, né, para utilizar uma frase do Hannah Arendt. Ou seja, estamos perante, digamos, a banalidade do mal na sua dimensão mais cruel, né, que nós temos. E, portanto, eu creio que são esses elementos, né, enfim, uma opinião pública que começou a recuar, que começou a ver que, afinal, digamos, após esta, digamos, estratégia militar, né, do exército israelense e do Benjamin Netanyahu não é o caminho, né? Então começou a se questionar vários elementos, né? Questões humanitárias, direito internacional, digamos, questão ético-moral, né? Então, vários elementos, né, que estão a ser discutidos à escala global, né? E isso, enfim, tirando as primeiras semanas, que houve aí digamos, quase esmagadora maioria estava ao lado do Israel. Isso foi desvanecendo aos poucos. E creio, à medida que isso foi a desvancer, foi aumentando, digamos, vozes, né, sensatas, né, a dizer que isso não pode continuar assim, né, porque senão vamos, digamos, chegar ao ponto de não retorno. E esse ponto de não retorno, né, em termos de morte e da banalidade do mal, isso é gravíssimo, não só para palestinos ou para israelenses, mas para a ordem global, para o sistema internacional. Então, eu acho que estes elementos, e daí algumas pressões que começaram a surgir, sobretudo da parte dos Estados Unidos, que viu que isto, digamos, esse caminho, né, pode, né, pela primeira vez, digamos, alastrar na região do Oriente Médio, com consequências, né, nefastas e que ninguém, né, digamos, pode, digamos, prever. Então, são esses vários elementos, né, que eu creio, que levaram e pressionaram, digamos, o governo Netanyahu né, para fazer este acordo, né? Então direi, se eu, digamos, nesse sentido, posso dizer que há digamos, podemos dizer, para responder a sua pergunta, há uma pressão pela primeira vez com o Netanyahu, porque é o Netanyahu que estava, digamos,
vamos dizer que ele estava controlando, né, nos primeiros, e durante mais de uma década, a controlar a política, né, não só interna em Israel, mas também a própria, digamos, política nos Estados Unidos. Quer dizer, o Netanyahu era, digamos, um mestre, né, digamos, de influenciar, né, os contornos políticos dentro dos Estados Unidos. Isto digamos, todo mundo sabe. E a forma como respondi o desafio, né, que foi feito por Netanyahu aos pedidos de cessar-fogo tímidos que Biden falou, não diretamente, mas no avião. Se lembra, ele estava dentro do avião, os jornalistas perguntaram o que você acha sobre cessar-fogo, o que você acha sobre a estratégia de Israel, de esmagar, ir até as últimas consequências da terra queimada. Ele falou, olha, não se pode, aí falou em off, né, de uma forma discreta, que esse caminho não leva a lado nenhum, que a vingança não leva a lado nenhum, de que essa aposta, ela provou que não leva a lado nenhum, uma vez, ele falou da própria experiência dos Estados Unidos, ele falou, quero que Israel não cometa os mesmos erros que nós cometemos, e, portanto, cometeu durante 20 anos na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, digamos, a opinião pública internacional começou, digamos, a tornar cada vez mais hostil, né, digamos, a hegemonia norte-americana, e, digamos, transmitiu isso, deixou esse recado para Netanyahu. Só que o Netanyahu respondeu e disse que ninguém espera que vai haver um cessar-fogo. Então, um elemento desafiador digamos, ao governante da maior potência do mundo. Então, se podemos dizer que há, pela primeira vez, né, digamos, nesse sentido, podemos dizer, há uma derrota, digamos, à estratégia política militar do Netanyahu e, digamos, aquele grupo, né, que toma a decisão